Olá, gente. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes à 13ª edição do Inédit Brasil. Eu sou Andréa Pasquini, cineasta, faço parte do grupo de curadores do festival e é com muita alegria que eu quero convidar para fazer essa nossa conversa Marina Tomé, diretora de Alzira E, aquilo que eu Eba! nunca perdi. Que delícia de filme! Eba, que bom, Bem-vinda! André. Obrigada. Fiquei super feliz quando soube que era você que ia conversar comigo. Que bom, que bom. Nossa, não, foi uma delícia, assim, assistir o filme e ver esse material lindo, a Alzira, assim, colocada no lugar que ela merece. E aí queria começar te pedindo para contar um pouquinho, assim, como se dá essa tua relação tão íntima, né? Porque isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, você está num lugar de muita intimidade ali com a Alzira, fazendo esse filme, né? Então, como que se deu isso? Como que a Alzira surgiu na sua vida? Uma ótima pergunta. Eu conheci a Alzira faz 15 anos já, né? Então, eu conheci ela a partir do Arruda, né? Que é um amigo poeta, né? Que é parceiro dela até hoje. E aí eu comecei a conhecer o trabalho dela e comecei a fotografar o show, já fotografava, e comecei a entrar, então, nessa onda audiovisual com ela. E fui conhecendo a família, fui conhecendo os amigos, fui conhecendo cada vez mais a música, e sempre muito amigas e tudo, né? E aí em 2016, você imagina, né? Estamos em 2021, no final de 2016, eu gravei o primeiro teaser. Eu falei para ela: a gente vai fazer um filme da sua vida, porque, assim, concordo plenamente com você. A Alzira, eu acho, realmente assim, incrível, né? E eu precisava fazer um filme dessa mulher, né? E ela topou na hora, aquele jeito a Alzira de ser. Ela tem muitos parceiros criativos, né? Eu acho que a Alzira tem isso também. Ela tem muito respeito pelas pessoas que estão perto dela, assim, sabe? Músicos, artistas, gráficos, todo mundo que trabalha com ela tem muito respeito. Então ela falou assim: ah, não sou nem eu esse filme aí, é a sua obra. Imagina, né? Só a generosidade de falar isso, já percebe-se isso, né? Então, a grande maioria das gravações, né, eu tava com muita pouca gente, né, de equipe. Muitas estava eu e ela, algumas eu, ela e Alice Ruiz, por exemplo. Muita coisa eu escolhi gravar sozinha, mesmo captação de som e tudo, Você para fez poder tudo muita estar. coisa sozinha, Eu câmera, fazendo fiz, fotografia, fiz para poder som estar e tudo mais. junto, para poder estar junto dela, ela com a Alice Ruiz, por exemplo, né, que tem aquela Aquela conversa. conversa, a gente tem que falar dela depois, pelo amor Gente, de Deus. maravilhosa, Alice Ruiz maravilhosa. Então, assim, eu não achava que cabia. Em outras, não, claro, tinha uma segunda câmera, tinha muitas vezes captação de som, como tem muita coisa com música, né? Tem todo um cuidado de captação de som. Mas a própria viagem para o Pantanal, né? Né, lá a gente tinha um pesquisador, eu e a Márcia, que é produtora executiva, e a Alzira, em muitos momentos a gente estava só assim com a família dela. Então eu conheci os irmãos dela ali, mas é uma relação construída há muitos anos, né? Aqui de muita confiança, né? Então eu trabalho nos shows dela do corte, a gente faz as projeções, né? Do show live, a gente tem muita confiança, a gente trabalha muito junto, sabe? Então foi muito maravilhoso estar do lado daquela mulher incrível, com essa intimidade, assim. E a primeira vez que eu gravei, em 2016, está no filme. Por mais que depois eu continuei gravando, é muito interessante isso, como uma primeira pegada fica no filme, né? Não sei o que você Qual, acha, qual mas assim, foi? Qual foi a primeira vez, então? Fala. lembra aquela entrevista que ela tá com um vermelho atrás e ela fala do mapa astral? Toda aquela Sei, sei, viagem é tudo no sei. primeiro dia. Eu tava com uma câmerazita, uma que nem tem mais, uma Sony VG20, que eu acho linda. Uma camerita assim, pequenininha, e fui lá, com tudo que eu tinha. Não tinha nada, né? Não tinha projeto aprovado no Rumos, né? Que foi o que guinou o projeto, né? Que foi um ano depois, entendeu? E aí eu falei: podemos fazer um teaser? Eu tô indo aí. E ela tinha acabado um show, tava, né, em casa, tomando uma cachaça, e a gente. E tudo foi pro filme, André, porque para mim foi uma das melhores entrevistas, porque a gente estava sem compromisso, sabe assim? Tem Então, uma assim, soltura, né? Aquela leitura do mapa, que eu ainda falei, cara, ainda tem isso, ela ainda vai ler depois de tudo e entra no filme mais para frente, se eu não me engano, né? Então exato. você fala, gente, depois de tudo aquilo que você conhece da mulher, ela ainda tá lá com o mapa astral dela falando. Eu falei, pô, é muito fantástico, assim, né? É maravilhoso. É o jeito que ela vê o mundo, né? O jeito que ela vê o mundo é indescritível. Eu até hoje acho. Daria para fazer mais 15 filmes dela e ia ser um diferente do outro, assim, honestamente.
O teu material é multiformato, assim? Você usou formatos diferentes ao longo, porque como é um filme feito ao longo de um tempo, né? Você foi mudando isso. A gente finalizou ele em 4K e eu gravei bastante coisa em 4K depois, mas essas primeiras câmeras, por exemplo, não eram 4K, né? E entrou junto. E teve muito trabalho na Quanta Post, que é apoiadora do projeto também, que de fazer conforme de todos os materiais de arquivo, né? Porque tinha material de todas as mídias diferentes, com todo frame rate todo diferente. Foi um trabalho de conforme assim surreal e a gente finalizou em 4K, né? Para Não, o cinema, resultado está cinema muito comum. bonito. Ah, que legal. Color é E Da Samantha. não, tá Foi muita mulher na lindíssimo, equipe. assim. É. Boa. E esse material de arquivo, assim, que é um material muito bonito, né? Assim, que dá todo um tempero para o filme. Era Ah, material que estava com ela, estava com a família. olha, várias coisas, assim. Primeiro que ela tinha um baú em casa. Aquele baú que ela vai abrindo até no filme, aquilo é verdade. Ela realmente tinha um baú de 200 itens e a gente digitalizou esse baú, né? Então, ela foi ouvindo pela primeira vez essas músicas, depois de 20 anos, né? 30 Nossa, anos. Então, aquele momento que ela tá, por exemplo, logo no começo do filme, né? Com a com a Lucina, Luli, com ouvindo a a música de Lucy. Lully, Luli. é maravilhoso aquilo, e aquilo é verdade. Era a primeira vez que a Lucina ouvia a música de Lully, que era de, né, um presente para a Alzira. Que Aquilo tudo foi lindo. verdade. Então, assim, esses 200 itens, né, maravilhosos, né, e que inclusive ela vai fazer um show agora, vai colocar algumas músicas, né, no Inédit, né, no dia 19, e colocou algumas músicas desse baú descoberto, né. Que Fora isso, a lindo. gente trabalhou com 3 pesquisadores, assim, um só de imagem profissional, né, que é o Victor, a Nayara, que foi a pessoa que falou com todos os amigos e foi de casa em casa pegando o arquivo biográfico, né? Porque como ela é mais independente, né? Não tinha só em TV, tinha, né? Na casa das pessoas, né? E uma pessoa muito especial também, que foi o Rodolfo, que fez uma pesquisa no Mato Grosso do Sul maravilhosa. E aí achou uns arquivos de família, os espíndola no circo. Eu quase morri quando achei aquilo. Então foi assim, foram 3 pesquisadores, né? E fora o baú da Alzira, que já tinha 200 itens. Então Que foi muito lindo. interessante o trabalho de pesquisa mesmo, muito bonito, assim, eu acho. Agora, eu acho que tem uma coisa muito bonita do teu filme que traz luz para a Alzira, mas traz luz para todo esse background, para toda essa família, né? Então, porque, por exemplo, eu sempre gostei muito da Alzira, claro que lembro super da TT, né? E toda a explosão dela no Festival dos Festivais e tudo mais, mas eu não conhecia toda essa história familiar, assim, dessa força, dessa potência mesmo de criação que a família tem, né? E acho que o filme, como vai narrando e tecendo as ligações da família, também é uma coisa muito que resulta muito afetuosa, assim, né? Assim, de trazer todo mundo junto. Eu acho que teve um. Eu acho que eu editei a parte dos espíndolos umas 50 vezes, sem brincadeira. Porque, primeiro que tinha material, eu fiquei na casa do Humberto ali, enfim, tinha um material maravilhoso que eles começam a criar e recriar, assim, hoje, né? E aí, junto do material de arquivo, tinha tanta história para contar, que foi difícil fazer essa escolha, sabe? E eu acho que você falou uma palavra muito certa, assim, que para mim é fundamental no filme e acho que tá no que você disse agora, que é o afetivo, sabe? A minha escolha era sempre por isso, porque para mim a coisa tá ali, sabe? Então, as minhas escolhas eram sempre mais, claro, davam um contexto, ela fala dos LPs do Paraguai, mostra imagem de arquivo, fala da Guarânia, Sim. esse contexto todo eu acho muito importante, né, de música e dos Espíndola e tal, mas se eu puder, assim, o que eu escolhi era essa questão né, desse afeto entre essa família, né, então, lembra que tem um momento que a Alzira tá com a TT cantando e elas se abraçam, né? Eu tinha aquele Sim. arquivo inteiro, né? Mas eu escolhi exatamente o momento que elas se olham e tem um abraço. Quando tem Vida Cigana, que é do Geraldo, e ele passa a mão no rosto É dela. lindo aquilo. É 3 segundos, né? Gravado no É. MIS de Mato Grosso do Sul, né? De Campo Grande. Então, eu acho que a escolha foi sempre isso. Eu acho que muita gente fala isso sobre do filme, assim, que é uma coisa muito, né? O Marcelino Freire falou que ele é um maravilhoso, né, um super parceiro do projeto também, e falou assim, é um filme de amor, assim, é um filme feito com Sim. muito amor, né, por uma pessoa que é muito amorosa, que é a Alzira, então você tem toda a razão nessa coisa da afeto, né, desse afeto, assim, nas escolhas.
E musicalmente, você falou das Guarânias, né? Então você tem desde o trabalho dela lá atrás, assim, com essa pegada muito regional, essa coisa, o Almir Sater contando, né, deles super jovens e sem uma despretensiosamente, eu fiquei imaginando que eram esses shows que eles faziam pelo interior ali, né, do Mato Grosso. E, ao mesmo tempo, o início do filme, o fim do filme, enfim, toda essa força da Alzira no palco, essa coisa que mistura tem uma coisa muito atitude rock and roll com, né, com um pouco de experimentalismo, é muito diversificada essa carreira dela, musicalmente falando, né? Ela vai abraçando, parece, os estilos, assim. E eu acho que isso é a beleza do filme e foi o que foi difícil também de traçar, né? Porque é uma carreira totalmente múltipla, né? Assim, quando ela... E muita gente não conhece, né? Também. Conhece muito essa cena paulistana dela, Sim, independente, de Tamara, Rigo, né? sim. E não conhece essa onda dela de antes, né? Assim, sabe que ela veio de Mato Grosso, né? Dessa raiz matogrossense que é paulistana já, né? De tanto tempo que ela tá aqui. Mas eu até lembro que eu tive umas conversas com o Rodrigo Teixeira, que é o pesquisador de Campão, né, de Mato Grosso, para entender um pouco dessa música, dessas fronteiras. E eu, né, o filme acho que não é à toa que chama Aquilo que eu Nunca Perdi, né? Que é um trechinho da música dela com Itamar, que é norte, né? Que é, eu acho que a busca do filme é isso, né? O que a gente muda, a gente migra, a gente muda tanto a nossa vida, muda de marido, muda de qualquer coisa. E aí, o que a gente nunca perde, né? Eu acho que ela hoje toca rock and roll numa banda de rock com, né, aqueles meninos incríveis, né? E ela tem uma coisa que eu acho que é essa política dela, dessa independência feminina, disso tudo, né, do rock and roll de verdade, ela tem isso lá dentro dela, desde aquela época, e ela para mim, ela é né, uma camaleoa, assim, né? Ela vai indo, ela toca baixo, depois ela toca uma viola, ela canta recuerdos, né? Tem recuerdos que ela canta ali com o Ney, né? Que são Nossa, aquilo é maravilhoso, né? aquela caminhada tão Ah, despretensiosa, tão, é, né, dos dois é, caminhando pela, né, é. pela mata ali na beira do rio. Eu falei, gente, que momento mais sublime, assim. Dessa ligação com a natureza também, que tem no É. filme inteiro, né? Você pode, né? Uhum. Você vai. Aquilo foi gravado no Rio, por exemplo, né? No sítio do Ney. E no Pantanal, mesma coisa. E São Paulo, aquela casa que parece né, um pedaço da Mata Sim, Atlântica. Então, o que será que ela nunca perdeu, né? Eu não sei se você pensou sobre isso, assim, mas o filme é um pouco isso, assim, acho que deixar essa pergunta e cada um que tem as suas impressões, assim, né, sobre nós sim, mesmos, né? sim. Você sabe que tem uma. É claro que o filme, para mim, tem muitas camadas, assim, né? A primeira, claro, que é a biografia dessa artista que eu gosto tanto e eu fui conhecer a Alzira muito quando ela estava fazendo parcerias com o Itamar, e eu gostava muito de Itamar. Então, né, assim, desde então, e faz bastante tempo, eu vou acompanhando, assim, a carreira dela. Mas, para além disso, tem uma força desse feminino que você, né, comentou, assim, que isso me chamou muito. Quer dizer, como é que uma mulher pequenininha, né, minhonzinha, pega 5 filhos, né, se abala, né, lá do Mato Grosso, chega em São Paulo com a cara e a coragem e, e produzindo, trabalhando e com aquela prole e aquela prole em torno dela. Eu acho que isso é muito revolucionário, sabe? É muito bonito, é muito forte, assim. Então, ela consegue trazer nela é, essa força feminista com essa força da mulher, quer dizer, ela é mãe, ela cuida, ela cozinha, ela tem uma coisa, parece uma coisa meio feiticeira lá na casa dela, em Meu, toda você precisa aquela. comer a sopa de banana dela, você não Pô, vai ela acreditar. picando aquela banana, né? E é aquela mulher totalmente rock and roll no palco, assim, né, com o baixo. Então, para mim, assim, eu já gostava muito dela, agora ela virou realmente assim um ídolo para mim, porque ela consegue trazer essa. A gente fica, né, mulher hoje muito nessa cisão, né? Assim, eu tenho uma filha de 13 anos, então assim, pô, eu trabalho, agora eu tô trabalhando demais, preciso parar para cozinhar, eu tô deixando de cuidar. Meu, parece que é claro que deve ter sido a duras penas, mas
parece que ela integra. Ela integra, né, assim. É verdade. Eu acho que teve quando o filme estreou no Bafisi, né, lá em Buenos Aires, Queria e aí que você falasse um pouquinho também da carreira do filme. né, acabou de começar, né, a gente finalizou ele, Sim. por conta da pandemia, pegou a gente na pós, né, então a gente teve vários meses parado, e aí a gente concluiu em fevereiro, em março estava no Bafisi, né, que para mim é um dos melhores festivais independentes, assim, né, assim, do mundo para mim, o Bafisi é muito legal. E aí a gente ficou super feliz de estrear em Buenos Aires, uma pena que a gente não pôde ir, né, mas teve sessão aberta, tudo, e teve uma amiga que foi, né, uma amiga argentina, cineasta também, e ela falou exatamente isso, assim, que você falou, ela falou assim, eu ficava vendo o filme pensando, mas o que move essa mulher? Ela continua nessa luta, ela não sai dessa luta. E aí ela falou que foi exatamente no momento da Alice, que ela fala do tesão e Arrepia, do do palco. tesão, exatamente. E aí ela falou, agora sim, agora compreendo. Então, assim, tipo assim, agora eu entendi, é o tesão de vida, é o tesão dela, né? Então, esse tesão de vida que elas falam, o pulsar de vida, né? Porque a gente não vê uma mulher de 60 e 70, no caso de Alice, falando sobre o tesão, né? Aquela mulher maravilhosa que é a Alice. Nossa. Então, assim, eu acho que é isso, né? E aí o filme depois ele foi para Polônia agora, que foi uma surpresa, numa sessão ao ar livre, linda, assim, e tinha uma brasileira, tu estava falando isso, né, antes, eu veio uma brasileira que postou e marcou, e a gente ficou conversando, e ela estava super orgulhosa, era o único filme brasileiro que estava, só tinha 2 na América do Sul, assim, né, que é um dos festivais mais antigos que tem, assim, na Europa, e aí agora a gente vai para o Inédit, né, a gente está super feliz, com essa Premiere Brasil, né, a gente sempre quis essa Premiere Brasil, e aí tem um outro festival brasileiro, que a gente vai logo depois, Que maravilha. Que ainda não foi divulgado, e já tem também o Sanfic, né, que é o Festival de Santiago Internacional, que a gente vai em agosto também. Então o filme já tem aí, a gente está em outros processos seletivos, outras pessoas que pediram para ver o filme, mas a gente já tem um por mês, assim, então a gente está feliz com o resultado que está tendo, mesmo num ano catastrófico, né? Sim, sim. Tem o aspecto que é um aspecto triste, né, de não poder confraternizar e, enfim, estar na sala de cinema. Por outro lado, tem essa possibilidade de alcançar muito mais gente, né, nesse sentido, assim, de talvez pessoas que não estivessem próximas das cidades do festival poderem assistir, que é um novo lado, né? A gente espero que daqui a pouco a gente possa juntar o melhor dos dois mundos, né? Fazer uma Sem premiere dúvida, numa né? sala, mas também poder permitir que as pessoas assistam de longe, né? Senão o pessoal de Campo Grande não veria. É claro que a gente quer fazer uma Exatamente, sessão lá, mas é diferente, né? Eu claro. acho que, ainda mais a Alzira, que é tão interiorana, quer dizer, né, sempre foi, assim, uma pessoa que está em todo lugar, eu acho que vai ser muito legal. Tem uma abrangência nacional no sentido, né, de Mato Grosso, e São Claro. Paulo, e Rio e tal. Então, eu acho que vai ser muito legal poder ter online, assim, eu acho que tem muita coisa boa de a gente estar nesse cenário, né. E Marina, me diz uma coisa, com essa tua proximidade e tal com a Alzira, como que foi o processo por exemplo, de transformar, de montagem desse filme, de roteiro, assim, como é que você foi trabalhando esse material? Ela foi vendo ou ela assistiu de uma vez, Ela assim, assistiu de depois? uma vez, no meio da pandemia já. Ela foi muito parceira, assim, realmente, como disse, ela foi muito parceira e durante o filme eu conversei muito com ela, assim, né? Então, por exemplo, quando a gente foi na Alice, eu falei, cara, eu imagino a Alice no filme assim, porque a Alice também é um outro filme, né? Então, Sim. tinha uma razão de eu estar ali, né? E eu sabia que, por exemplo, a Alice tinha, né, essa poeta maravilhosa e essa coisa de, né, ela é muito ligada a questões feministas e tal. Eu falei, então eu sempre conversava com a Alzira antes da gente fazer essas conversas, pensando o que eu imaginava que aquilo ia estar no filme, né? Então eu tinha 3 núcleos temáticos, assim, um era o Corte, que era essa banda, o outro era esse Recuerdos, que era essa coisa do Rio e do Pantanal e desse passado, e o outro era o Baú, né? Então eu meio dividi nesses 3 dispositivos, assim, né? E aí depois veio o Delane Lima, que é quem fez o roteiro. Aí a gente, primeiro o editor que trabalhou no filme foi Joaquim Castro, e ele fez uma edição, sei lá, que foi 4 horas desse roteiro lindo. E aí a gente trabalhou alguns meses, aí depois eu peguei a edição, e aí eu trabalhei vários meses, e peguei uma consultoria super linda com o Valone e com a Adela Creta, Que ótimo. 2 montadores incríveis, eu acho inclusive uma coisa maravilhosa, né? Tem uma hora que você não consegue mais ver nada, ainda mais diretora montadora, então Não, é muito difícil. foi maravilhoso ter esses 2 consultores, parceiraços do filme. E aí a gente foi mudando tudo, muitas vezes. Foram alguns, mas eu já, acho, sei lá, 1 ano quase de montagem no geral, assim, pelo menos 8 meses, 9 meses, eu acho.
no geral, assim, sabe? Mas de 4 horas para 86 minutos, teve muito chão, muito trabalho, né? E muito ela trabalho. só viu a versão final. E aí, exato. Aí o que aconteceu? Aí veio a pandemia, a gente ia fazer uma sessão no Itaú Cultural, que é o principal patrocinador, né? Uma coisa com 5.1 para ela ver. Sim. E, bom, aí veio a pandemia e aí a gente fez uma sessão na casa dela. Então, tava eu, a Márcia Mansur, que é a produtora executiva, a Yara Renault, que é a filha dela, que também é música, e a Alzira, porque tava no meio da pandemia, num momento péssimo, a gente ficou lá fora. E eu liguei tudo para ela, fiz assim, tal, numa TV e tal. Falei, olha, desculpa, preciso que você veja o filme, vai ter que ser assim, né? A gente tá no meio de uma pandemia. E aí ela viu o filme, ficou super emocionada, e aí a gente conversou um pouco, eu fiz algumas alterações, assim, uma cena que ela não se sentia muito confortável, assim, eu entendi, e falei, claro, eu posso tirar isso e tudo. E só isso também, mas assim, ela não quis interferir em nada, e ela ficou muito feliz, assim, ela falou que ela tem que ver muitas vezes o filme ainda, porque ela falou que as pessoas perguntam para ela, e ela estava tão emocionada, que ela não lembra, entendeu? Que aí chega a jornalista para ela e fala, porque realmente aquela parte, e ela fala, gente, eu não lembro, pelo amor de Deus, eu não liberei para ela, falei, você vai ver no Enedit. Porque senão ela vai ficar, exatamente. Ela falou que vai ver todo dia o filme no Enedit, todo dia ela vai ver. Ela quer decorar o filme, ou seja, pode ver aí que vai ter um IP, que é o da Alzira, que vai ver o filme todo dia. É muita emoção, né? É muito material que ela nunca tinha visto. É muito material que ela nunca tinha visto. Claro, porque você pesquisou com pessoas que não necessariamente estavam na família, né? Então ela não imagina aquelas imagens de circo, o Miss, no Mato Grosso. E, sei lá, eu pesquisei até no YouTube, achei umas imagens em 8mm do Pantanal, aquelas do começo do filme maravilhosas, que foi um padre que filmou, falei com o padre. Aquilo é lindo, né? Porque não tinha uma imagem da época, e eu queria, né, esse Pantanal, e depois o Pantanal teve toda aquela questão, né, logo depois que a gente foi filmar e tudo, né? Então, eu acho que é muito emocionante para ela, né? Sempre penso isso. Você imagina ter um filme da sua vida? Então, eu acho que você está também mostrando para ela aquilo que ela nunca perdeu com o filme, né? É verdade. Porque é isso, né? Assim, essa força, esse regionalismo e essa mistura que ela acaba fazendo com toda a urbanidade, toda a vanguarda paulistana, que é a referência que a gente acaba tendo muito da Alzira. Mas quando eu vi o filme, fez todo sentido, sabe? Assim, tudo, do jeito que ela se veste e tal. Então, você vê que ela tá na vanguarda paulistana, faz parte desse movimento, esse grupo, só tem gente maravilhosa. Mas, putz, dá para linkar totalmente com quem era ela, sabe? Lá do Mato Grosso, tá muito ali. E a ideia da mãe dela, né, que eu acho que é maravilhosa no filme, né, que acho que reforça isso que você está falando da mulher, né, dessa mulher incrível, né, quando me passaram essas fitas que estava com um dos irmãos, gente, eu comecei a ouvir a Alba, e aí eles começaram a ouvir entre eles, fazia muito tempo que eles acharam essa fita da Alba, né, que é a mãe dela, cantarolando, né, e falando, tenho saudade de vocês, né, coloquei isso no filme, né, porque realmente, quando você ouve aquela mulher, e era um diário imenso de horas, assim, de várias, como se fossem cartas em áudio para a família, entendeu? Então, aí eu acho que foi ali que eu percebi também esse Alzira, que ela nunca perdeu, que acho que tem muito dessa mãe maravilhosa, né, que já era essa mulher revolucionária, né, em Campo Grande, que é a Alba, né, que a gente mostra no filme, um pouco a voz dela e ela com uma imagem, né, que ela estava com o TT. E como foi trazer TT para o filme? Olha, a TT, eu não conhecia ela, assim, eu conhecia ela, assim, na casa da Alzira e tal. Ela foi muito maravilhosa, assim, muito generosa. Porque eu sempre tive dúvida, assim, né, de como ia ser isso, né, como trazer a TT para o filme. Porque é isso, né, ela tem uma força muito grande, uma mulher maravilhosa, né, uma grande artista também. E a primeira vez que eu falei com ela, né, pedi para eu e a pesquisadora ir no escritório dela, né, ela tem um escritório aqui em São Paulo, e ela foi super, assim, deu uns arquivos de caderninho, de fotos, tem muita coisa, aquela hora que eu filmo as fotos, que tem uma hora até que aparece também, assim, tem muitas fotos que veio da TT, assim, né, e ela foi muito, né, a Alzira fala, né, eu vim com a TT, assim, né, para São Paulo, né, veio para tocar com a Almir, mas foi minha irmã que me ajudou. Sim.
A Eu fui TT já entendendo estava em isso, São Paulo. exato. Então, ela teve um papel muito importante, né, assim, com a Alzira. E eu tive a sorte de, enquanto eu estava fazendo o filme, rolou o Recuerdos, né, que é ela, TT, né, pelo selo Sesc, e com o Ney Matogrosso. Então, eu tive Então, essa isso que eu ia te sorte. perguntar, não tem a ver com o filme. Na verdade, o show já ia acontecer. Então, aquele show que está no Itaú Cultural, que tem as projeções atrás, Sim, com o Taubek, com as filhas e com os irmãos, não. Aquilo foi feito só para o filme. só para o filme. Nem ia ser aberto para o público, mas aí o Itaú Cultural se apaixonou e pediu para a gente abrir. Aí a gente abriu, lotou. Foi uma sensação, assim, foi um dia de muita celebração do filme, porque imagina, todos os irmãos no palco, né? Todos não, né? Sim, Porque são muitos, mas sim. vários irmãos no palco, os filhos, foi muita celebração. Mas o lançamento daquele CD, né, que era do Recuerdos, que era Uhum. ela e a TT, foi muito lindo, né, filmar aquilo e poder. E a TT sempre, assim, absolutamente aberta e generosa, assim. Eu posso filmar, tô fazendo filme da Alzira, claro, entro no estúdio, imagina, eu peguei cada coisa tão, né, ela e o Ney ali, só tava eu, né, Sim. sozinha, porque realmente. E aí eu também filmei alguns ensaios, filmei o show do Recuerdos aqui em São Paulo. E sempre pensei isso, como colocar a TT, né? Porque todo mundo conhece muito a TT. E eu acho muito bonita a fala que a Alzira, né, fala sobre isso, assim, né, no filme. Que ela fala Ela que... mocinha, né? Ela lá atrás. Ela e o Jerry, outro grande músico também, ela falando, então eu queria que... eu ficava meio assim, que as pessoas pediam para eu cantar que nem a TT e tal, mas depois eu percebi que é uma coisa do Brasil, de famílias musicais. Eu tenho muito orgulho da minha família, né, como músico. Então, eu acho que aquilo lá, para mim, representa muita coisa, sabe? Então, sabe, de vir de uma irmã que ganhou o prêmio, que tal, e aquilo, e que ela perceber que ela mesma fala sobre isso. E é uma família musical, e eu acho que isso só dá força para todos nós, né? Então, acho que ficou nesse lugar, assim, a TT, sabe? E uma irmã que ajudou, né, e tudo, e que Sim, sempre foi muito sim. importante para a Alzira, né? E que tá no contemporâneo, né? Que a gente isso que eu acho que o filme faz, né? Que na montagem foi tão difícil, assim, dessas idas e vindas, né? Do contemporâneo com o arquivo, né? Sim, sim. Não, funciona muito bem. E Marina, fala um pouquinho da tua história no meio das imagens, do design, do cinema. Conta um pouquinho assim essa Eu tua venho, carreira. eu primeiramente me formei em propaganda, né? E sempre fui designer, né? Sempre trabalhei como designer e depois trabalhei na área de comunicação digital. E sempre coordenando a equipe de comunicação. Então, coordenava desde uma equipe audiovisual, mas eu coordenava a equipe de ilustrador, equipe, né, trabalhei com propaganda, depois trabalhei com inclusão digital, trabalhei muito com educação. E até hoje eu faço isso, na verdade. Só que sempre para a área de cultura, né? Então, eu trabalhei na Cinemateca há 2 anos, agora na área de comunicação, né? Antes do desmonte. Pois é. Exato, vale dizer, mas meu pai é xilogravurista, né? Então, assim, eu Ah, passei a vida inteira, o programa da família era em exposição e coisa gráfica. Então, acho que o filme tem essa pegada também, de ter umas partes meio de sim. videoarte, meio de colagem, porque eu sou designer, né, assim, de formação. Comecei a fotografar, e aí eu comecei a estudar, fui estudar cinema em Barcelona, também estudei um pouco em Nova York, e aí invernei para isso mesmo. Aí eu fiz um curta, depois eu fiz um projeto nas mídias que gerou um longa, e agora é meu segundo longa. E quero só fazer filme, coisa com imagem, de um jeito ou de outro, sabe? Mas eu não sou só assim, do cinema. Eu gosto de fazer coisa para música, gosto de fazer outras coisas também, né, para plataforma multimídia. Dou bastante aula também. Eu e a Márcia Mansur, que é produtora executiva, a gente dá muita aula. A gente tem uma produtora aqui em São Paulo, a gente dá muita aula. Faz muito workshop, Que ótimo. hackathon, muito. A gente faz muita documentário interativo, a gente junta grupos, é Eu vi muito... uma coisa, eu achei muito interessante, né? Eu falei, opa, que bacana, é um outro jeito de ver, né? Um outro jeito de É, você pensar, né? A forma de fazer mesmo nessa área. mas eu adoro dar aula. Acabou que não sei porquê, mas nos últimos 7 anos estou dando aula. E aí comecei a dar aula em outros lugares. Esse ano dei aula para uma outra escola de Nova York. Não sei porquê, mas eu comecei a dar aula muito ligado. Eu gosto muito de dar aula em termos de documentário biográfico, assim, assim, histórias pessoais, assim, sabe? Eu amo essa parte de histórias pessoais, assim. Eu sou realmente. Então, a É, Alzira foi um mandou muito bem deleite. nessa história, exatamente. Mas que bom que você gostou do filme, que massa. Que bom. Beleza. Ah, Marina, olha, muito obrigada. Uma delícia Obrigada a você. conversar. Que o filme tenha uma trajetória linda, tenho certeza que vai ter.
Que a Alzira também seja abraçada muito nesse momento virtualmente, assim como você. Muito obrigada. Adorei a conversa. E é isso. Obrigada. Obrigada. Viu? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.